Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a professora de matemática, professora Graziela Pacheco, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Pegue seu material e vem comigo. Operações com números racionais, 7º ano. Nós já falamos sobre os números racionais. Agora vamos fazer algumas operações com eles. Aqui nós temos a adição e subtração com frações. Tá? Vocês lembram que os números racionais, eles podem ser representados por uma fração, por uma divisão. Vamos olhar então a adição e subtração com frações que tenham denominadores iguais. No nosso exemplo aqui, nós temos uma adição, olha aqui o sinal de mais, de duas frações, onde o denominador, que é o número que está aqui embaixo, ele é igual, é o 3, tanto para a primeira fração quanto para a segunda fração. Quando isso acontece, nós podemos conservar o denominador, que é comum, que é igual, conservamos. O que é conservamos? É manter o mesmo denominador. Olha aqui, ó, nós mantemos o mesmo denominador, e aí nós vamos operar com os números que estão em cima, no numerador, então, tá? Que são esses números aqui, o 5 e o 7. Então, nós vamos fazer a soma desses dois números aqui. 5 mais 7, 12. Vocês vejam que toda fração é uma divisão, certo? Eu tenho 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. Então, a minha resposta dessa adição vai ser 4. Quando os denominadores eles são iguais, é fácil de resolver. Vamos lá para o segundo exemplo. Agora, eu tenho o quê? Uma subtração, então, de frações. Vejam que na subtração que eu tenho nesse exemplo, eu tenho também denominadores iguais. Denominador, não esqueçam, é o número que está abaixo aqui, ó. Esse número que fica embaixo se chama denominador. Se eles são comuns, se eles são iguais, basta repeti-lo aqui e operar os números que estão em cima no numerador. Então, eu tenho aqui uma subtração, 6 menos 1, 5. 5 dividido por 5 é 1. Vamos agora, então, com os denominadores diferentes. O que a gente faz quando os denominadores são diferentes, professora? A gente tem que fazer eles ficarem iguais. A gente diz que a gente tem que reduzi-los às frações ao mesmo denominador, então. Vamos lá para esse exemplo? Olha só. A prof vai ver aqui, a gente tem uma fração com denominador 4 e aqui uma fração com denominador 2. Eu vou trocar aqui a minha caneta para poder escrever aqui embaixo para vocês, tá? Olha só, eu tenho aqui, então, 3 quartos mais 5 meios. Quando eu tenho denominador aqui diferentes, eu tenho que fazer com que essa fração fique com o mesmo denominador, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esses denominadores aqui, ó, e eu vou fatorar eles em fatores primos. Assim, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Eu vou achar um número que é múltiplo tanto de 4 quanto de 2 e que é o mínimo deles, tá? O menor, porque eles vão ter mais múltiplos comuns. Só que eu preciso do menor, do mínimo. Então, vamos lá. Fatorando, então, o primeiro número primo é 2. Nós já vimos os números primos no início do ano. E a fatoração a gente também viu. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Olha só, ainda tem número aqui para dividir, então a gente vai continuar. Ainda dá por 2, dá 1 e aqui repete. Quando chegar no 1, não tiver mais nenhum, a gente para e multiplica esses números aqui. 2 vezes 2 é 4. Eu posso dizer, então, que 4 é o mínimo múltiplo comum de 2 e de 4. Ele é o múltiplo tanto de 2 quanto de 4. E eu vou agora utilizar ele aqui, ó.
Olha só. Aqui no lugar desse 4 aqui vai ficar o 4, esse novo. No lugar desse 2 vai ficar esse 4 aqui. Eu tô substituindo, então, esse que eu achei por esses dois aqui, tá? Para eles ficarem iguais aqui, ó. Agora sim, a professora vai apagar aqui para ter mais espaço para vocês verem o que a gente vai ter que fazer agora, tá? Prestem bastante atenção nessa parte, que é importante. Vamos lá. Olha só, essa fração aqui, que eu vou transformar, ela vai ser referente a essa daqui. Então, eu vou trabalhar essa primeira com essa daqui. O que eu faço? Eu pego esse denominador novo que eu achei e vou dividir com esse daqui. Eu vou fazer aqui uma divisão. 4 dividido por 4 é 1 resultado. Esse resultado eu vou multiplicar com o numerador aqui, ó. Multiplico. Então, 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3 é 3. O resultado que der, eu vou colocar aqui, ó. Tá? A mesma coisa eu vou fazer agora. Só deixa eu apagar aqui para não confundir. A mesma coisa eu vou fazer agora com o nosso outro 4 aqui, essa outra fração. Eu vou pegar esse 4, vou dividir ele aqui, ó, com o 2. 4 dividido por 2 é 2. E vou multiplicar o resultado pelo numerador. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 5, 10. Agora sim, quando eu fiz isso, eu não vou mais trabalhar com esses números aqui, ó. Esses números aqui eu vou deixar de lado, não vou usar mais eles. Agora eu tenho uma nova fração, eu vou usar somente esses aqui. O que acontece? Como eles já estão agora com o mesmo denominador, basta eu fazer o que a gente aprendeu. Adição ou subtração de denominadores iguais. Eu vou repetir o denominador, conservar ele, e vou operar os números que estão em cima, no numerador. 3 mais 10, 13. E aí, fechou. Simples, né? Isso vai funcionar para qualquer fração aí, que a gente tenha a operação tanto de adição como subtração, que os denominadores forem diferentes, então. Vamos para o próximo? Agora, a gente vai ver adição e subtração com números decimais, então. Quem são os números decimais? São aqueles números que possuem vírgula, ó. Aqui, ó, vírgula, tá? Esses números são chamados de números decimais, a gente já viu na aula anterior também. Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui que é uma adição e uma subtração. Eu tenho as duas operações em um único exemplo. Então, a gente vai fazer passo a passo. Primeiro, vamos fazer o quê? Vamos fazer a adição, ó, já tem aqui. O que eu faço, então, quando eu tenho a adição? Eu vou pegar e vou organizar, olha aqui, organizar os números, respeitando sempre a posição deles. Então, eu sei que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 0, 0,25, esse é meu primeiro número, mais 0,36. Olha só, eu tenho que respeitar a posição deles. A vírgula sempre vai ficar embaixo de vírgula aqui, ó. Então, antes da vírgula eu tenho 0 e depois eu tenho 3,5. 3,6. Mais 1,05. Agora sim eu posso fazer a minha adição. 5 mais 6 é 11. 11 mais 5 é 16. Sobe aqui um número. Opa. 1 mais 2 mais 3 vai me dar 6. 1 mais 0 vai dar 1. Olha só, na adição e na subtração, a vírgula vai ficar embaixo de vírgula. E no resultado também, ela vai acompanhar aqui, ó. Tá vendo? Esse é o meu resultado. Agora, vejam que ele tá o quê? Subtraindo com 0,2. Então, eu vou agora fazer o quê? A minha subtração. Eu vou pegar 1,66 e subtrair 0,2. Antes, vocês percebam que quando eu
tenho um número após a vírgula, tá? Eu posso utilizar ele nesse formato ou eu posso acrescentar zeros aqui, ó, que não vai mudar o valor dele. O zero atrás do número, sempre à direita do número, que é um número decimal, depois da vírgula, ele não tem valor, assim, ele não vai fazer diferença, tá? Eu posso usar ele assim, ou posso usar só o 0,2. Por que a professora está falando isso para você? Porque quando você for montar a sua conta aqui, ó, 1,66 e for colocar o 0,2, você pode se espantar porque vai ficar aqui faltando um número, tá vendo? Ai, professora, eu não consigo responder assim. Aí, o que você faz? Você só acrescenta um zero aqui para ficar igualado às casas, tá? Sem problema algum. Agora, eu vou resolvendo, então. 6, tira o zero, porque a gente está fazendo uma subtração, fica 6. 6 menos 2 fica 4. 1 menos 0 fica 1. Essa é a resposta, tá? Não tem erro na operação de adição ou subtração com números decimais. É igual você faz a adição e subtração dos números inteiros, porém agora você está trabalhando com vírgula. O que você tem que se atentar é o cuidado de posicionar aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula e as casas aqui de acordo com a posição da vírgula, tá? Acompanhando ela. Fora isso, nós temos então as outras operações nos números racionais. E aí, para a próxima aula, a gente vai ver as multiplicações e as divisões, tá? Agora, então, é com você. Bons estudos e até a próxima. Um grande beijo.